Atravessamos o mar Egeu num barco cheio. Não tá legal, gente? Não gostou da minha voz nessa música? Mas na voz do Arnaldo Antunes, da Marisa Monte, essa música é super legal. O nome dela é Diáspora e tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. O computador mostra para eles: migração para a Europa. Dá uma pesquisada aí. Gente, a gente vai falar para ti hoje sobre a migração europeia, mas é necessário a gente relacionar com a competência e habilidade do Enem. Competência 2, habilidade 8. Essa competência 2 ela fala o seguinte para a gente: compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Quando a gente fala de aspecto socioeconômico na questão migratória, tu sabe que esse é um dos fatores que leva ao processo de repulsão desses indivíduos das suas áreas de origem. É necessário a gente entender também de que forma esses imigrantes eles são recebidos, ou seja, de que forma os estados nacionais estão tratando esses imigrantes. É isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, trabalhando contigo então, migração europeia. E já te lanço aqui o primeiro desafio, que é o seguinte: qual a diferença entre o imigrante legal, ilegal e o refugiado? E aí, gente? Daqui a pouco eu te respondo. Antes, a gente fala de uma onda migratória para a Europa mais contemporânea, do pós-Segunda Guerra Mundial, onde existe uma forte necessidade de repor mão de obra e também mercado consumidor no continente europeu. A gente sabe que houve então uma grande mortalidade de pessoas na Europa nesse pós-Segunda Guerra Mundial, e dessa forma então a gente teve uma grande quantidade de mortos que estavam em idade economicamente ativa. E isso leva então a uma necessidade de reposição, que se dá principalmente das populações que vieram das regiões coloniais dos países europeus. A gente vai ter aqui um estímulo ao processo imigratório nesse contexto. Hoje, se tu for na Itália, na França, no próprio Reino Unido, tu vai ver uma grande quantidade de marroquinos, argelinos ou descendentes dessas populações que migraram nesse período do pós-Segunda Guerra Mundial. A segunda onda migratória acontece num processo de virada, num processo de transição da velha para a nova ordem mundial. Lembra que a gente sai de um mundo bipolarizado e entra no mundo multipolarizado. Aquela dicotomia entre União Soviética e Estados Unidos não existe mais. Agora o mundo é predominantemente capitalista. A gente observa então que essa relação entre Europa Ocidental e Europa Oriental não vai mais valer, não vai mais ter validade. Isso leva as populações da Europa Oriental a migrarem para os países da Europa Ocidental, que tinham um nível socioeconômico mais elevado. Algumas dessas populações conseguem ser absorvidas pelo mercado de trabalho, outras não, criando assim um excedente, criando assim um exército de reserva. Aqui a gente já vai ter o surgimento de uma das primeiras barreiras ideológicas, que é a xenofobia. Depois disso, a gente vem para uma terceira onda migratória, que é bem mais recente, já no século XXI, num período de forte crise humanitária e crise econômica. Crise humanitária na África e na Ásia. África, muitos países pobres, muitos conflitos étnicos, muitas pessoas migrando para a Europa. Ásia, conflito na Síria, que leva milhões de sírios a migrarem para o continente europeu. A gente observa que os países da Europa, né, que mais têm populações de imigrantes são Alemanha, Rússia e Reino Unido. Isso aqui serve para a tua redação. Esse dado aqui é um dado da ONU, a Organização das Nações Unidas. E os países da Europa têm características populacionais comuns. Por exemplo, baixas taxas de natalidade. Tem também elevada expectativa de vida, que leva a ter um número de idosos muito grande. Tu observa então que essa baixa taxa de natalidade promove uma não reposição dessa população economicamente ativa. E uma grande quantidade de idosos faz com que tu tenha muitos problemas previdenciários nesses países. Daí a necessidade de reposição na mão de obra europeia ainda hoje. Quem fala isso pra gente é a própria ONU. Dados de 2001 mostram pra gente que seria necessário 160 milhões de pessoas para então repor mão de obra e mercado consumidor na Europa devido a essas características populacionais que ela apresenta. No entanto, a gente tem a crise econômica. E essa crise econômica na Europa, né, faz com que tu tenha um forte desemprego conjuntural e também um forte desemprego estrutural. Essas populações de imigrantes que chegam no continente europeu não conseguem, por exemplo, trabalhar em empregos de alto grau de qualificação.
E outra coisa, a gente observa que a própria população da Europa, devido à crise econômica, começa então a encontrar como culpado dessa situação, dessa conjuntura, o próprio imigrante. Aquele imigrante que há um tempo atrás era até necessário para repor essa mão de obra, agora ele é visibilizado por essa população, que coloca a culpa nele pelo quê? Pelo fim dos empregos, que coloca a culpa nele pela redução dos benefícios sociais. A gente observa então que essa visibilidade cria, né, de certa forma, ela vai estimular o crescimento da xenofobia, o crescimento dessa barreira ideológica, assim como também de outras barreiras. Os estados europeus, e aí a gente recorre lá à nossa habilidade 8, a gente observa que esses estados vão incrementar as suas barreiras burocráticas, ou seja, exigência de documentação para que você possa residir na Europa, barreiras físicas, muros, cercas, para impedir esses imigrantes ilegais e refugiados de entrarem no continente europeu. E as famosas barreiras ideológicas, que é a xenofobia, que cresce muito em países europeus, grupos sociais neonazistas, de skinheads e também grupos políticos, partidos de extrema-direita, extremamente nacionalistas e que estimulam a violência aos imigrantes. A Covid-19 ela vem promovendo uma nova dinâmica na Europa. Portugal, por exemplo, agora está concedendo aos imigrantes ilegais residência para que eles possam ser tratados. A gente observa a mesma coisa, apesar de não ser Europa, Estados Unidos, que a gente tem, então, agora uma proibição de qualquer tipo de prisão imigrante ilegal nos Estados Unidos, porque isso pode promover a disseminação do vírus em agentes de segurança. Então a gente observa que atualmente a gente vem tendo essa mudança na dinâmica também que envolve as imigrações internacionais. Respondendo a pergunta, desafio para ti é que é a seguinte: qual a diferença entre imigrante legal, ilegal e refugiado? Imigrante legal, aquele que entra legalmente, ou seja, aquele que obedece às exigências de documentação daquele país. Portanto, ele não comete um crime contra a legislação imigratória do país ao qual ele está entrando. Imigrante ilegal, ele está cometendo um crime porque ele não está, então, né, atendendo às exigências daquele país ao qual ele está entrando, como, por exemplo, passaporte, muitas das vezes até mesmo dinheiro em conta, carta de recomendação. Enfim, cada país vai adotar a sua legislação imigratória. E por fim, o refugiado, ele está fugindo de uma situação de risco, ele está colocando ali em risco a sua integridade física se ele permanecer no seu país de origem. Portanto, ele pode entrar no país e tem o direito de permanecer, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, um órgão da ONU. Entendeu a diferença entre imigrante legal, ilegal e refugiado? Refugiado, não te esquece, tem uma condição especial e pode permanecer no país ao qual ele está entrando. Quando a gente fala dessa relação de imigrante legal, ilegal e refugiado, a gente tem que lembrar que o Reino Unido, inclusive, um dos fatores que levou à sua saída da União Europeia foi a questão também da legislação imigratória da Europa, que é uma legislação comum a todos os países. Lembra disso? A gente vai ver em outras aulas. E por fim, a pergunta que não quer calar: por que tanta gente está imigrando, galera? Isso tem relação com o processo de globalização, que difundiu então os meios de transporte e os meios de comunicação. A gente observa que hoje existe uma certa facilidade de migração por conta do barateamento dos meios de transporte em algumas regiões e também a difusão dos hábitos de consumo, né, das populações dos países ricos, que de certa forma leva os imigrantes a migrarem para esses países. Beleza, galera? Muito obrigado, gente. Grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!